Lá nesse trabalho foi a primeira vez que eu sofri aí um episódio xenofóbico, assim, né, real. E aí eu fui promovida, né, como gerente, com 23 anos de idade. Complicado assim mesmo pra mim. Eu considero que esse trabalho foi um trabalho traumatizante. Semana passada me deu aí um bloqueio criativo absurdo. E aí eu aproveitei pra poder pedir aí pra vocês ideias de conteúdos aqui na aba comunidade. E aí a Leandra me sugeriu falar aí um pouquinho mais sobre como foi viver em Portugal. E aí eu percebi que, de fato, eu não costumo trazer tanto conteúdo aí sobre essa fase da minha vida. Já fiz, sim, alguns vídeos falando aí, né, sobre algumas experiências que eu tive nesses 7 anos morando lá, mas eu acho que talvez teria muito mais coisas aí que talvez eu pudesse aprofundar. Então eu queria aproveitar já aqui no início desse vídeo pra perguntar aí pra vocês se vocês também querem que eu traga aí um pouquinho mais de conteúdos aí sobre essa época que eu vivi em Lisboa, Portugal, e se sim, que aspectos específicos vocês queriam então que eu abordasse aqui. Eu sei que tem muita gente que tem o sonho de vir morar aqui na Europa e, querendo ou não, Portugal acaba sim sendo aí uma boa porta de entrada para os brasileiros, porque tem a questão da língua e também tem esse acordo aí, né, entre os dois países que acaba facilitando a entrada dos brasileiros. Tanto é que em 2022 Portugal tinha aí 240 mil brasileiros e, segundo os dados aí do antigo CEF, no final de 2023 esse número já tinha subido para mais de 400 mil. Então, assim, é muita gente, né? E a maioria dessa galera vai para lá como turista para tentar a vida mesmo, sem necessariamente ter um plano definido ou então um emprego garantido. Por isso, hoje eu resolvi falar sobre todos os trabalhos que eu tive aí em Portugal, incluindo também os prós e contras de cada um. E depois a gente vai falar um pouquinho aí também sobre a cultura trabalhista como um todo aí nesse país. Assim, caso você esteja aí, né, planejando ou pensando em migrar pra lá, você já tem aí uma perspectiva de uma pessoa que já passou por essa experiência. Deixando bem claro, obviamente, que as minhas vivências não são iguais às vivências de todo mundo. Então, tudo que eu for falar aqui diz respeito, obviamente, apenas a mim e ao que eu passei. Não significa que você vai passar pelas mesmas coisas e nem que todos os lugares, né, são iguais, obviamente. Então, pra dar aí um contexto geral pra vocês, só pra vocês entenderem que situação que eu fui pra Portugal. Eu fui pra lá em 2013, eu tinha 19 anos e nessa época minha mãe já morava lá com o meu irmão e eu também tinha uma tia que morava lá com a minha prima e basicamente eu fui pra lá já sabendo que eu ia conseguir o meu visto através do visto da minha mãe, que nesse caso, na época ela era legalizada, tinha autorização de residência. Como eu tinha menos de 25 anos, eu acho que era essa idade, eu tinha direito então a dar entrada aí nesse visto de reunião familiar. E, obviamente, no início, né, enquanto essa papelada tava saindo aí, enquanto eu ainda estava nesse processo de legalização, eu queria já trabalhar, né, que já queria ali conseguir ganhar os meus primeiros euros, o meu primeiro dinheiro, porque, obviamente, eu já era adulta, então eu queria ter a minha independência, por mais que eu sabia que ia estar bastante limitada, né, porque eu ainda não tinha minha documentação. Então, os meus primeiros empregos aí, assim que eu cheguei em Portugal, foram empregos informais, né, foram empregos que não tinha nenhum tipo de contrato, nem nada, era muito tudo ali no boca a boca. E o primeiro emprego de todos que eu tive foi pra trabalhar na FIA, que é a Feira Internacional de Artesanato, eu acho que é assim que chama, que basicamente é como se fosse o próprio nome já diz, né? Uma feira de artesanato, no caso. Que todos os anos tem lá em Lisboa. A minha tia, ela sempre fazia essa exposição, né? Porque a minha tia tem uma loja de roupa, uma marca de roupa, então ela sempre ia lá pra essa feira. E ela me falou, olha, se você quiser emprego, vai pra lá um dia antes da feira começar, né? No caso, no dia da montagem. Fica lá na frente da porta, do portão, né? Porque os expositores, tem muita gente que vem de outros países, né? Sei lá, Turquia, Índia, enfim, vários países. E essa galera não traz necessariamente funcionários de lá pra ajudar eles na feira. E eles precisam. Então fica ali na porta, porque em algum momento alguém vai sair, vai te ver lá na porta e vai perguntar se você tá a fim de trabalhar. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiquei lá na porta, esperando, e em algum momento saíram lá pessoas lá de dentro, olharam pra mim, perguntaram se eu tava ali disponível pra trabalhar. Eu falei que sim. Eu comecei então a trabalhar, né? Ajudei lá na montagem do stand e então a partir do dia seguinte eu comecei a fazer a feira. O stand que me contratou, né, era um stand de uma família da Moldávia. Era o pai, a mãe e a filha. E era curioso porque o pai e a mãe, eles só falavam moldavo, eu acho que é essa o nome da língua, né, deles. Enfim, eles só falavam a língua deles, eles nem falavam inglês, nem português. E a filha, ela falava um pouco de inglês. E eu não falava quase nada de inglês, né? Eu entendia um pouco, mas, enfim. E basicamente, durante 10 dias, eu fiquei trabalhando lá com eles nessa feira. Fiquei o tempo inteiro falando inglês com a menina. Não sei como, porque, como eu falei, eu quase não falava inglês. Ela também não falava
falava tanto assim, mas eu sei que a gente ficava o tempo inteiro no Google Tradutor e a gente ficou assim, super amigas, foi muito engraçado. Eu tinha 19 anos na época, né, era novinha. Então eu trabalhei 10 dias seguidos por 12 horas por dia. Se eu não me engano, era das 10 da manhã às 10 da noite, ou das 9 da manhã às 9 da noite, não tenho certeza. Eu ainda tinha que pegar o transporte pra ir pra lá, e o transporte eram quase 2 horas de ida e quase 2 horas de volta. Então, assim, foi bem puxado. E no final desses 10 dias, eu ganhei 300 euros. Ou seja, 10 dias, 12 horas por dia, faça aí as contas. 120 horas por 300 euros foi o quê? Uns 2,50 € a hora? Mas, assim, na época eu tava super feliz, né? Naquela época, 300 euros era alguma coisa, né? Não que hoje em dia não seja, mas claro que hoje em dia 300 euros tem muito menos valor do que há 11 anos atrás, né? De prós, eu diria que foi com certeza essa questão de eu conseguir falar ali inglês com a filha, né, no caso, e tá ali o tempo inteiro me comunicando com ela e tal. Isso com certeza ajudou ali a fortalecer um pouquinho mais o meu inglês. Eu com certeza aprendi mais. E de contras, não preciso nem dizer, né? A exploração, no caso, porque assim, trabalhar por 2,50 € a hora é meio complicado, né? Mas, enfim, eu estava super feliz, adorei a experiência e foi isso. Essa feira passou, né? E aí depois disso eu ainda estava ali, né, à procura de emprego. Eu cheguei até aí no shopping, colocar o meu currículo em várias lojas e tiveram 2 lojas que me chamaram e elas quiseram me contratar, só que como eu ainda estava aí nesse processo de documentação, elas disseram, olha, se você ainda não tem o seu papel, né, a sua papelada toda, não tem como a gente te contratar. E aí eu fui então indicada por uma pessoa para trabalhar para uma agência de produção de eventos, né? Eu lá no Brasil já fazia isso também. Eu fazia alguns eventos, tipo, promocionar uma festa que ia acontecer na porta de uma faculdade, ou então fazer panfletagem em sinal, também já fiz muito. Então eu já estava um pouco acostumada a fazer esse tipo de promoção de eventos, né? E lá em Portugal tinha essa agência que eu conheci uma pessoa que fazia, né, esses eventos pra eles, e essa pessoa me falou, por que tu não vai fazer também, né, já que tu já tem aí experiência e tal. E aí essa pessoa me indicou, eles aceitaram e eu comecei então a fazer alguns eventos pra essa agência. Eu lembro que tiveram 2 eventos que foram muito legais, assim, que foram os meus favoritos. Um deles foi um jogo que rolou lá no Algarve, era um jogo entre Portugal e Holanda e basicamente eu ficava lá na porta do camarote e eu só tinha que controlar as pessoas que entravam e saíam, sendo que, tipo, eu nem precisei barrar ninguém, porque as pessoas que estavam entrando realmente eram só as pessoas do camarote, então eu só ficava meio que ali parada, só olhando as pessoas e vendo se elas tinham pulseirinha ou não, era só isso. E aí eu consegui assistir o jogo inteiro, né? Nem gosto de futebol, mas eu acho que foi uma experiência legal, porque eu tava no estádio mesmo, né? Então, não sei, acho que a experiência é completamente diferente. E outro evento que também foi muito legal, e esse com certeza foi o meu favorito, foi o evento da Revlon, que é uma marca de cosméticos, né? Eles fizeram um evento que era específico para os profissionais da Europa inteira, então viajaram pra lá, né, vários cabeleireiros e tal, super famosos e tudo mais. Basicamente o que eu tinha que fazer era, as pessoas chegavam e eu tinha que levar elas até a mesa que elas estavam sentadas. Eu tinha lá um mapinha, né, era um lugar marcado de todo mundo, e eu recepcionava essas pessoas e levava elas até a mesa. Depois eu lembro que rolou o evento, né, então eu passei algumas horas só assistindo o evento, eles deram comida também, que era uma coisa que não era muito comum de acontecer. No final do evento, eu tive que então levar essas pessoas de volta pro hotel. Então tinha um ônibus lá, né, que eles fretaram pra poder fazer esse trajeto e passar em todos os hotéis, que tava todo mundo hospedado, e eu ia num desses ônibus com esses grupos, né, e, enfim, quando a gente parava na frente do hotel, eu tinha que pegar lá o microfone e falar o nome do hotel, as pessoas que estavam lá hospedadas desciam e pronto. E depois eu ainda recebi, pra além da comida, né, ainda recebi também um saquinho cheio de produtos da Revlon, então, assim, foi ótimo. Eu adorava fazer esses eventos, assim. Mas, obviamente que, né, trabalhar com eventos, quem já trabalhou com isso sabe muito bem, e não só trabalhar com eventos, eu acho que qualquer tipo de trabalho, nem tudo são flores, né, então também tinham aí uns eventos que não eram tão legais de se trabalhar. Eu lembro que teve um que eu fui pra o jogo do Benfica, que é um time lá de Portugal, né? E basicamente eu ficava ali na porta do estádio com... Acho que eu tava panfletando, era pra alguma marca, eu já nem me lembro direito o que era. E as pessoas, né, não eram assim muito legais, porque, obviamente, né, estádio de futebol, eu tava ali na porta do estádio, sofria assédio pra caramba, né? E aí, obviamente, os homens também, quando viam que eu era brasileira, falavam alguma coisa quando eu abria a boca, né? E eles percebiam que eu era brasileira, já começavam ali com assédio ainda pior, então tiveram aí umas coisas que não foram tão legais, outras que foram mais interessantes. Cheguei a trabalhar em loja, fazendo eventos, né, no caso. Cheguei a trabalhar numa loja fazendo a promoção de um novo celular da Huawei que ia ser lançado. Trabalhei também em farmácia, fazendo promoção do protetor solar, que, né, ali pro verão, então as pessoas chegavam e eu perguntava pra elas se elas já tinham um protetor solar pro verão. Enfim, esse tipo de trabalho acho que vocês já devem aí conhecer mais ou menos. Eu acho que
o principal pró, assim, desse trabalho é que era um trabalho muito dinâmico, não tinha muita rotina, né? Cada dia era num lugar diferente, era pra uma marca diferente, era um estilo de trabalho diferente. E eu acho que isso era muito legal, assim. E outra coisa também é que eles pagavam a hora muito, muito melhor, assim, né? Eu acho que na época eu recebia, tipo, 5, 6 euros mais ou menos por hora, sendo que o salário mínimo da época era, tipo, 3 euros. Então, era quase o dobro, né, do salário mínimo nesse caso. Só que de contras, obviamente, tinha essa questão da estabilidade, né? No caso da falta de estabilidade. Porque quando você trabalha com isso, né, com promoção de eventos, você não tem um número de trabalhos fixos por mês que você vai fazer. Então, é sempre assim, você tá sempre aceitando os trabalhos, mas você não sabe quando é que vai ter o próximo, então você não tem aquela segurança de que no final do mês vai ter ali aquele saláriozinho X que você vai ganhar. Fora isso, também tinha a questão que eles ligavam muito em cima da hora. Então, várias vezes eu tava, sei lá, eu tava com um dia livre e aí eles me ligavam dizendo que naquele próprio dia, mais tarde, ou então no dia seguinte de manhã, eles precisavam de uma pessoa e aí eu aceitava, né, obviamente, porque eu queria o dinheiro, mas muitas vezes eu também já tinha alguma coisa combinada, então eu tinha que desmarcar aquela coisa, né, da minha vida pessoal, no caso, pra poder fazer aquilo. Então, essa falta de estabilidade era uma coisa bem complicada, assim, pra mim na época, mas, obviamente, eu ainda estava ali naquele processo, né, da documentação, não podia trabalhar, então eu aceitava, porque era o que tinha. Era isso ou nada. Depois, em 2014, né, aliás, acho que em 2013 ainda, chegou a sair aí a minha autorização de residência, então eu já poderia trabalhar. E aí, em 2014, eu comecei, então, a procurar outros trabalhos, né, que fossem aí um pouco mais estáveis. Em março, eu comecei aqui o meu canal do YouTube também, inclusive. Meu Deus, estamos em março! Estamos em março de 2024, então esse mês agora faz exatamente 10 anos que eu fundei o meu canal aqui do YouTube. Na época, no início, eu falava só sobre beleza, sobre maquiagem, sobre coisas assim do gênero. É isso, assim, março foi quando eu abri aqui o canal. E aí, eu continuei aí nessa busca de um emprego um pouco mais estável, né? Enquanto eu não encontrava, eu continuei fazendo aí esses eventos. E aí, em 2014, eu não lembro exatamente o mês, mas em algum momento, né, nessa busca aí do novo trabalho, eu fui chamada, então, pra trabalhar numa loja de acessórios. De um shopping, né, no caso. Eu trabalhava em meio período, eu fazia 20 horas semanais, então eram 5 dias na semana, se eu não me engano, 4 horas por dia, ou eram 4 dias, 5 horas por dia, já não lembro. E assim, o trabalho, né, numa loja, acho que todo mundo sabe como é que é. Então tinha que vender, tinha que atender os clientes, repor a loja, limpar a loja, fazer o, sei lá, fecho de caixa, inventário, essas coisas todas. Lá nesse trabalho foi a primeira vez que eu sofri aí um episódio xenofóbico, assim, né, real. Não foi comigo em presença, no caso eu não estava lá, mas foi diretamente comigo. Eu conto um pouco mais sobre isso nesse vídeo daqui, então se você quiser saber um pouco mais disso, vai lá assistir. Mas assim, fora isso, eu acho que tiveram muitas coisas boas que eu aprendi lá. A minha chefe era muito legal, a equipe com quem eu trabalhava também era muito legal, eu aprendi muito, 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 assim. Mas, obviamente, tinha aí os seus contras, né, que nesse caso era o salário, principalmente. Eu recebia um salário mínimo, né, por hora, e aí eu acho que no final do mês, assim, ficava em torno dos 300 euros, mais ou menos, porque tinha o salário mínimo, né? Mas também tinha aí, sei lá, adicional noturno, os prêmios, né? Por bater as metas e tal. Então, eu sei que no final do mês ficava ali em 300, 300 e pouquinho. E era, obviamente, um trabalho que era extremamente desgastante fisicamente, porque eu passava muitas horas em pé, o tempo inteiro, né? Era um trabalho em pé, eu não sentava durante nem um minuto, o estoque ainda por cima ficava no andar de cima, então eu tinha que o tempo inteiro subir, descer a escada, subir, descer a escada, subir, descer a escada. Eu lembro até, inclusive, que eu emagreci pra caramba nessa época, porque era isso, né? 5 horas. Eu acho que eu trabalhava 4 dias por semana, 5 horas cada dia. E aí era isso, 5 horas em que eu subi dessa escada, tipo assim, umas 20 vezes por hora. Mas na época, eu não tava assim tão satisfeita porque eu queria trabalhar mais horas, né? Eu tinha tempo disponível, então eu queria trabalhar mais horas, mas eles é que não tinham mais horas pra me dar. Além disso, eu também queria, eu já tinha começado com o YouTube, né? Eu já gostava aqui da maquiagem e tal, então eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse relacionada aí a esse hobby que eu tinha recém-descoberto, que no caso era a maquiagem. E aí em 2015 surgiu aí uma oportunidade de eu trabalhar numa loja de maquiagem, que inclusive era do outro lado dessa loja de acessórios onde eu trabalhava, né? Era de frente, assim. Lá eu também trabalhava como vendedora, também trabalhava em meio período, só que ao invés de 20 horas semanais, eu trabalhava 30 horas semanais. Então já era aí um pouquinho mais, né? O que significava que financeiramente eu ia, obviamente, ganhar mais também. Lá, além de eu ter todas essas funções, né, que eu já tinha lá na loja de acessórios, eu também fazia as maquiagens, os workshops também de maquiagem. Foi mais ou menos nessa mesma época que eu também comecei a fazer o meu curso de maquiagem, então eu fiz aí um curso profissionalizante, né, e isso também me ajudou
nesse trabalho, no caso. E, paralelamente a isso, eu também comecei a trabalhar como maquiadora, já que eu tinha, então, feito esse curso, né? Então, eu fazia aí algumas maquiagens como freelancer. Nessa loja de maquiagem, eu acho que os principais prós, né, que eu tinha era que a minha relação com a minha chefe, com a minha equipe, era muito boa, assim, com as minhas colegas e tal. Eu gostava mesmo do trabalho, porque apesar do trabalho de vendedora ser um trabalho que tem muita pressão, né, e quem trabalha com vendas sabe muito bem do que eu tô falando, essa coisa de você bater metas e tudo mais, era uma pressão realmente muito absurda, assim. Então, isso era uma coisa com certeza negativa. Eu acho que eu sempre me dei bem, né, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre consegui vender bem. Eu também tava trabalhando diretamente com essa questão da maquiagem, então eu fazia esses serviços e isso, obviamente, me dava muito prazer, né. De contras, eu acho que, já falei, né, tinha essa questão da pressão das vendas, que era uma coisa muito, muito presente. Pra além disso, também tinha a questão do salário, que também era um salário mínimo, né, só que como eu trabalhava mais horas, eu acabava recebendo mais no final do mês, mas por hora eu recebia a mesma coisa do que eu recebia lá no outro e também era igualmente desgastante fisicamente, só que como eu trabalhava mais horas, era mais desgastante ainda. Lá, inclusive, foi engraçado porque lá foi a primeira vez que eu fui reconhecida, assim, pessoalmente, né, por uma seguidora daqui do YouTube. Eu tenho até hoje a foto dela, eu lembro do nome dela também, Paula. Eu lembro que eu tava lá trabalhando um dia e ela passou na frente da loja, depois ela tava com uma amiga e eu acho que ela voltou. E aí ela olhou assim pra mim e eu percebi que ela tinha me reconhecido e aí ela veio falar comigo, assim, pedir pra tirar uma foto e tal, dizer que me seguia aqui no YouTube. Foi isso, assim, eu achei muito engraçado e eu fiquei tipo assim... Meu Deus, me reconheceram na vida real, sabe? Fiquei me sentindo muito famosa. E aí, nessa loja de maquiagem, eu trabalhei aí 2 anos como vendedora e eu era braço direito também da minha gerente, né? Então, eu ajudava ela, além de todas as minhas tarefas como vendedora normal, eu ajudava ela a, sei lá, fazer horários, fazer pedidos de mercadoria, fazer divisão dos prêmios, inventário, coisas assim do gênero. Então, eu curtia, assim, essa parte mais organizacional, digamos assim, mais burocrática, digamos. E aí foi nessa época também, depois de 2 anos, né, que eu fui então convidada pra ser então gerente de uma loja dessa mesma marca, né, dessa mesma franquia, só que uma outra loja de uma outra unidade. E aí é isso, assim, né, fui promovida aí a gerente com 23 anos de idade, não tinha maturidade nenhuma pra isso, não tinha experiência suficiente, acharam que era uma boa opção, acharam que eu era uma boa escolha, e aí me soltaram lá no meio dos leões e disseram, te vira, gata. E aí quando eu comecei a trabalhar como gerente, eu acabei parando de fazer, né, esses trabalhos freelancer de maquiadora, porque não tinha como, eu não tinha tempo, não tinha cabeça, não tinha nada. E aí, como gerente, obviamente, né, eu tinha todas aquelas funções que uma funcionária, que uma vendedora tem, tipo vender, organizar a loja, repor, etc, mas as responsabilidades de uma gerente, que era fazer entrevista, contratar pessoas, despedir pessoas, treinar pessoas, fazer os horários, fazer a distribuição dos prêmios, avaliações mensais de cada funcionária, enfim, dor de cabeça. E assim, nesse trabalho, acho que já deu pra perceber, né, que foi um trabalho assim bem difícil e complicado assim mesmo pra mim. Eu considero que esse trabalho foi um trabalho traumatizante. Obviamente que me ensinou muitas coisas e eu sou grata também por ter passado por isso, porque eu acho que tudo que aconteceu comigo, né, me trouxe até aqui. Então, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é porque isso também contribuiu pra isso. De fato, foi uma experiência assim bem difícil, bem difícil mesmo. Eu conto também mais dessa experiência nesse vídeo, então se você quiser saber um pouco mais, você pode ir lá. Acho que o principal pró, né, que essa experiência me trouxe aí foi eu realmente ter tido essa oportunidade de ter feito um trabalho desse ou ter, enfim, chegado numa posição dessa, mesmo sendo tão nova. Então, eu acho que foi uma oportunidade, assim, muito boa, né? E de contras, né, como eu falei, foi uma experiência aí meio traumatizante. Eu acho que faltou muito apoio e direcionamento, sabe, pra mim, né, nesse tempo. Eu passei 2 anos lá como gerente e eu realmente não tive, assim, direcionamento praticamente nenhum em nenhuma situação, e isso foi muito difícil, assim, pra eu conseguir lidar e processar, sabe, as situações. Fora umas situações, assim, bem complicadas, né, que passa aí também pela xenofobia, também conto mais nesse vídeo, então
então vai lá assistir. E outro ponto negativo, que esse sim era bem negativo, era a questão do salário. Basicamente, lá, eu como gerente, durante esse tempo inteiro, o meu salário base, ele continuou sendo o mesmo salário base de quando eu era vendedora, que no caso era um salário mínimo, e a única coisa que mudou foi a variação do prêmio. Então, ao invés, tipo assim, se eu batesse todas as metas, o meu prêmio ele seria maior. Só que, enquanto eu era vendedora, o meu prêmio ele dependia única e exclusivamente de mim. Então, se eu conseguia vender tudo, eu conseguia ganhar um prêmio bonzinho. Já eu, como gerente, o meu prêmio ele dependia da loja, o que significava que eu dependia dessas 4 pessoas que trabalhavam lá. Então, se as 4 pessoas não conseguissem atingir as metas delas, a loja não atingia a meta dela, consequentemente, eu não atingia a minha meta e assim o meu prêmio era baixo. Tanto é que teve um mês que eu lembro até hoje que teve uma funcionária lá que ela era muito boa vendedora e ela conseguiu atingir, assim, bater a meta dela muito bem, assim, ultrapassou, só que as outras não. E aí, nesse mês, eu como gerente, né, tendo muito mais responsabilidades, inclusive trabalhando mais tempo do que ela, eu lembro que eu cheguei a receber, tipo, 600 ou 600 e poucos euros, porque o meu prêmio foi uma merda mesmo, e ela que conseguiu bater a meta dela recebeu, tipo, 800 ou 800 e pouco. Até que, em 2019, né, depois de 2 anos como gerente nessa empresa, para além de eu estar muito infeliz com a empresa, com a posição em si, só que até esse momento eu não percebia que ser gerente era o que não me deixava feliz. Naquele momento eu achava muito que o problema tinha relação com a empresa, com essa questão do salário, né, que eu me sentia muito, muito desvalorizada. Então eu tomei a decisão de que eu precisava arranjar outro emprego, precisava conseguir aí outra oportunidade. Até que eu distribuí aí alguns currículos, né, em outros shoppings, em outras lojas. Fui chamada pra trabalhar em 3 lojas, sendo que 2 delas, né, eu acabei não aceitando porque eu acabei passando no processo seletivo da terceira, que era aí uma proposta muito mais interessante. E essa terceira empresa era justamente a empresa que eu trabalhei, que foi o meu último emprego em Portugal antes de vir aqui pra Alemanha. Eu fui ser gerente, então, de uma marca, né, de uma loja. Na verdade, não era loja, era um quiosque no El Corte Inglês. El Corte Inglês, pra quem não sabe, é um shopping que tem em Lisboa. Não só em Lisboa, acho que tem na Espanha também. Basicamente, é um shopping de luxo. Então, todas as marcas de luxo, tipo Chanel, Dior, Estée Lauder, Tommy não sei o que lá, eu não sei qual é que é o outro nome. Enfim, todas as marcas de luxo estão nesse shopping. É um shopping, assim, é um shopping um pouco mais de luxo, né? As pessoas que frequentam esse shopping são pessoas, assim, que têm um poder aquisitivo maior. E aí lá eu também fui como gerente, então eu tinha uma equipe de 3 pessoas, que era uma equipe super legal, assim, também. E as minhas responsabilidades lá eram basicamente as mesmas da outra loja, né, também. Então eu tinha que gerenciar a equipe, enfim, fazer tudo que eu tinha que fazer na outra. Só que dentro de um shopping que tinha 70 mil regras estúpidas. Como, por exemplo, todos os funcionários lá só podiam andar com uma bolsa transparente dentro do shopping. Tinha umas coisas assim meio estranhas, né, que na minha opinião não eram umas coisas muito legais, mas pronto. Acho que um dos pontos mais positivos, assim, desse trabalho que eu tive, dessa experiência, foi eu ter trabalhado com a supervisora que eu tinha naquela época. Cara, ela era 10 de 10, assim. Ela era muito, muito, muito humana, sabe? Ela era muito empática, ela me ajudava com absolutamente tudo que eu precisava, mesmo em situações que eu acho que eu tava, né, lidando de alguma forma errada, ela me ajudava, ela me auxiliava. Então, assim, ela era muito, muito boa mesmo, assim. Eu acho que eu aprendi muito com ela e foi com certeza um dos pontos altos, assim, desse trabalho. A equipe de lá, né, a equipe que já fazia parte quando eu cheguei, que ela já trabalhava lá, também era muito boa. As pessoas eram muito simpáticas, muito ouvintes, assim, também, muito abertas, sabe, pra me conhecer e tudo mais. Eu gostei muito de ter trabalhado também com essa equipe. O salário também era muito bom, né, era com certeza outro ponto muito positivo de lá. Pela primeira vez na vida, eu consegui ganhar mais do que 1.000 euros trabalhando em Portugal, né? Porque até então eu já tinha sido gerente, vendedora, promotora de eventos, tudo isso, mas nunca tinha faturado mais do que 1.000 euros num mês. E nesse trabalho eu tinha um salário, só o base, né? Era mais de 1.000, era 1.000 e pouquinho, mas ainda tinha os prêmios também, que tinha prêmio mensal, prêmio trimestral, prêmio anual, semestral. Então, assim, era muito bom, assim, em termos financeiros, foi um dos melhores, assim, trabalhos que eu já tive. Outra coisa legal também é que lá
eu tinha que viajar de 3 em 3 meses pra Espanha, que era onde ficava a sede da empresa. Então, a gente tinha que viajar pra lá, né, todos os gerentes, pra ter formação de, sei lá, um produto novo que ia ser lançado, ou pra ter outros tipos de formações também. Então, isso era uma coisa legal também. Eu nunca tinha viajado a trabalho, sabe? E lá nesse emprego eu tive essa oportunidade de fazer isso. E lá nesse trabalho era o único que até então eu conseguia ver algum tipo de perspectiva de carreira. Então eu conseguia ver que talvez eu teria pra onde crescer. Tanto é que a minha supervisora, ela tinha entrado na marca como vendedora, depois ela subiu pra gerente, depois ela subiu pra supervisora. Porém, foi lá também que eu percebi que a empresa não era o problema, né? No caso, a minha infelicidade que eu tinha lá, trabalhando pra outra marca, não tinha a ver com a empresa em si. Também, claro, mas não só isso. Tinha a ver com a posição mesmo de gerente. Eu percebi que eu não gostava de fazer aquilo. Eu não gostava de gerenciar pessoas, sabe? Eu acho que, de alguma forma, meio natural, eu tenho um pouco essa questão de ser líder, mas eu não gosto de ser, sabe? Quando me colocam nesse lugar, quando eu tenho uma posição assim. E lá eu percebi isso. E aí foi que eu percebi que, pô, cara, beleza, eu tenho perspectiva de carreira, mas qual que é a perspectiva? É eu ser supervisora, que aí, no caso, eu vou gerenciar pessoas também, só que ao invés de gerenciar uma equipe de 3, 4 pessoas, eu vou gerenciar uma equipe gigantesca de várias gerentes de várias lojas. E eu não quero isso, tipo, não quero mesmo. Então, eu percebi que não fazia muito sentido, sabe? E aí, assim, fora essa questão, né, de quando eu percebi isso, e aí eu percebi, putz, então realmente não é isso que eu quero fazer. O shopping em si, os clientes que frequentam esse shopping, ou pelo menos que frequentavam na época, né, não vou dizer que frequentam, porque, sei lá, os clientes eram muito nariz empinado, assim. Então, eram pessoas, não todos, obviamente, eu tive sim clientes que eram muito simpáticos, muita gente boa e tudo mais, mas, assim, tinha muito cliente que era, tipo, extremamente desagradável, sabe? As pessoas que trabalhavam lá também, não todo mundo, claro, também, mais uma vez, tinham sim algumas pessoas que trabalhavam lá que eu me dava super bem, que eram pessoas super simpáticas, super abertas, mas tinha muita gente que trabalhava lá que era também super nariz empinado. Enfim, assim, era um ambiente hostil de se trabalhar. Essa é a palavra, na minha opinião, né, pelo menos. E aí, juntando, né, essa questão desse ambiente desagradável de se trabalhar e também essa questão de eu ver que o trabalho em si não me deixava feliz e as perspectivas que eu tinha de carreira também não iam me deixar feliz, foi aí que eu percebi que, cara, não tenho pra onde ir, digamos assim. E foi aí que surgiu a oportunidade da gente vir aqui pra Alemanha. O meu marido, então, que na época ainda era namorado, ele conseguiu aí uma oportunidade de emprego aqui e ele me falou, e aí, tu topa ir pra lá? E aí eu falei, vamos embora. Já que aqui eu não tô feliz, já que aqui eu não tô fazendo uma coisa que me agrada, então vamos. Já que é pra recomeçar do zero, vamos recomeçar do zero em outro país, né? Numa língua que eu não conheço, enfim. E esses foram aí os trabalhos que eu tive em Portugal. Agora, em relação à cultura em si, né? A cultura de trabalho portuguesa. Formalmente, eu só trabalhei, então, pra essas 3 empresas que eu falei, né? Que foi a loja de acessórios, a loja de maquiagem e depois a última loja, que também era maquiagem, skincare, enfim. Então, eu só tive 3 trabalhos, os 3 dentro do mesmo ambiente, né, loja de shopping e tal. Então, obviamente que a minha opinião vai ser 100% baseada nas experiências que eu tive, né? Eu nunca trabalhei, sei lá, num escritório de advocacia, eu nunca trabalhei em outras áreas. Então, a minha opinião vai ser baseada nisso daí. Eles esperam que você esteja 100% disponível para o trabalho. Tanto disponível na questão de você pode trabalhar quando eles precisam, no dia que eles precisam, no horário que eles precisam, você sempre tem que estar disponível, porque se você não estiver disponível, eles já enxergam isso como uma coisa negativa, eles já acham que, né, preguiçoso, não quer trabalhar, ou então tem outras pessoas que estão mais disponíveis, então talvez a gente vai dar aí essa oportunidade para outra pessoa. E isso envolve, por exemplo, trocar horários, trocar os seus horários em cima da hora, né? Então, sei lá, você tava ali escalada para trabalhar amanhã ao meio-dia. E aí, de repente, eles dizem, não, a gente não quer que você trabalhe amanhã ao meio-dia, a gente quer que você trabalhe hoje às 5 da tarde. E aí você tem que estar disponível, entendeu? Trocar folgas, trocar horários, horas extras também, né? Então eles esperam que você esteja aí 100% disponível para ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas extras se for preciso. E não só, também existe essa cobrança dessa disponibilidade quando você está de folga. Então, se você tiver de folga, mas o seu trabalho ligar pra você porque tá com alguma dúvida, porque tem algum problema, ou então, sei lá, mandar mensagem pra você, eles esperam que você esteja disponível pra atender a ligação, pra resolver o problema se for preciso, pra responder uma mensagem. E isso é uma coisa, assim, que eu, pessoalmente,
não curto. Não curtia isso, não curto. É uma coisa que aqui na Alemanha eu aprecio muito que eles não têm essa cultura, mas lá eu sinto que tem. E eu sinto que no Brasil também é assim, né? Tanto é que eu acho que a gente pegou isso deles, né, inclusive. Os salários, pelo menos dessa área, né, específica que eu tô falando, são muito ruins. Na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, são salários mínimos. Eu sei que, por exemplo, na área que o meu marido trabalha, eu sei que ele também, ele chegou inclusive a trabalhar lá para uma empresa portuguesa mesmo, e o salário também foi quase metade do salário, não quase metade, mas sei lá, 2/3 do salário que ele conseguiria trabalhando para uma empresa exatamente do mesmo porte aqui na Alemanha. Eu sei que não é justo fazer aí essa comparação, né? Eu sei que os salários dos países da Europa são muito diferentes, os custos de vida também são diferentes, mas essa é a realidade. Eu acho que, no geral, assim, os salários de lá são bem ruins, assim, sabe? Principalmente se você for comparar aí com outros países da Europa. Em relação ao preconceito, né, que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. Eu posso dizer pra vocês que sim, eu sofri preconceito sim, por causa do meu sotaque. Tiveram poucas situações que foi um preconceito descarado, assim, na minha cara. A maioria das situações era aquele preconceito, assim, meio velado, sabe? Que quando você escuta, você fica em dúvida. Isso realmente tem a ver porque eu sou brasileira ou é por outro motivo? Eu acredito que sim, muitas vezes tiveram a ver com a minha nacionalidade. Tanto é que nesse vídeo daqui eu também explico aí algumas dessas situações. Eu sinto também que foi por isso que eu, aos poucos, fui mudando aí o meu sotaque, fui puxando cada vez mais o meu sotaque pro português de Portugal, pra eu tentar sofrer menos disso, sabe? E funcionou. Tanto é que eu recebia muitos elogios de pessoas dizendo: nossa, você quase não tem sotaque mais! Falando assim de uma forma que parecia, tipo, uma forma positiva, sabe? Enfim, cada pessoa também tem uma experiência diferente, né? Eu tenho certeza que tem muita gente que mora lá que nunca sofreu nada disso, assim como também tem gente que mora lá que já sofreu 5 vezes pior, 10 vezes pior. Acho que cada experiência aí acaba sendo única. De qualquer forma, eu sou muito, muito, muito grata a todas essas experiências que eu passei, porque, como eu falei, foram todas elas que me trouxeram até aqui. Eu amei viver lá por 7 anos, apesar de todos os pontos negativos que qualquer lugar do mundo tem, qualquer lugar do mundo vai ter. E, inclusive, eu acredito sinceramente, assim, que eu não me fecho 100% a possibilidade de talvez um dia voltar a morar lá. Mas eu diria que, assim, hoje em dia eu tô muito feliz de estar morando aqui na Alemanha, principalmente por essa questão, né, do profissional ser, assim, completamente diferente de lá. A cultura de trabalho, os horários, as condições de trabalho, tudo, assim, os salários, tudo. Realmente não tem como comparar um país com outro. Porém, assim como Portugal, aqui a Alemanha também tem os seus pontos negativos, e é isso, né? A gente sempre vai ter que estar tendo que abrir mão de uma coisa pra poder conseguir outra. E nesse caso, eu escolhi abrir mão de estar num país que tem um clima muito melhor, de estar perto da minha família, de poder falar a minha própria língua e, querendo ou não, tá ali um pouco bem mais próxima da minha cultura, né? Porque, querendo ou não, Portugal é um país que consome muita cultura brasileira, mas, em compensação, ter aí muito mais oportunidades de trabalho e condições de trabalho também e, enfim, tudo isso. Me conta aqui embaixo se você mora ou já morou em Portugal, né? E como que foi aí essa sua experiência, principalmente nessa questão aí profissional. Eu espero ter conseguido aí contribuir um pouco com a minha vivência e eu acho que usar aqui o espaço dos comentários pra relatar a vivência de vocês também vai ser muito positivo e com certeza vai ajudar aí outras pessoas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!